Olá, nono ano. Aqui quem fala é a professora Ana Tereza Hidaka e nós daremos continuidade às nossas aulas através dessa videoaula que vai tratar sobre o período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. E assim, iniciamos o nosso segundo bimestre. Na verdade, esse assunto ele é uma continuação do bimestre passado, quando nós vimos com o período entre guerras relacionado à crise de 29. Vimos que iniciou nos Estados Unidos e vai gerar uma consequência mundial de crise econômica mundial. Quando a gente fala do período entre guerras relacionado aos regimes autoritários e totalitários, a gente precisa entender que, após a Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus eles enfrentaram processos de fragilidade econômica e política e também vários conflitos internacionais. Então nós vamos ver aí que foi uma época que ocasionou exatamente a existência de regimes de governos totalitários e autoritários que nós veremos. Para a gente entender essa aula, a gente precisa perceber qual era a situação da Europa nesse momento. Então, a gente vai ver que era necessária a reconstrução de regiões inteiras que foram destruídas pela guerra de trincheiras e pelos próprios bombardeios. Em relação à Rússia, nós vimos que os russos entraram na guerra civil pela defesa de uma possível revolução proletária e em 1921 os bolcheviques eles continuaram no poder e passaram a ser vistos como uma ameaça tanto ao liberalismo quanto ao capitalismo. E nós vamos ver também, relacionado à crise de 29, as consequências. Nós vimos que iniciou nos Estados Unidos, mas vai afetar diretamente a economia europeia. Os países europeus que ainda se recuperavam das perdas sofridas com a Grande Guerra e eram dependentes da economia estadunidense vão mergulhar em um novo período de crise. Esse quadro vai permitir que grupos políticos bastante radicais ganhassem cada vez mais adeptos e apoiadores. E nisso nós vamos ver que eles passaram a ser vistos, esses grupos políticos radicais, passaram a ser vistos como uma resposta para a retomada da ordem e dos prestígios perdidos. E aí, tratando em relação aos próprios governos totalitários em si, para a gente ter um entendimento do conceito, do que se trata dos regimes dos governos totalitários. De um modo geral, a gente entende que foi desenvolvido na Itália, na Alemanha e na União Soviética Stalinista, ou seja, vocês percebem então que podiam ser tanto de direita quanto de esquerda. E as características gerais sobre esses governos totalitários. O que a gente precisa entender? A existência de um partido único, o poder executivo concentrava todo o poder, a eliminação de qualquer tipo de oposição, principalmente através da violência. Nós vamos ver também que era chave para entender essa situação é a idolatria ou culto ao líder. O líder o poder executivo passa a ser venerado. A existência de uma ideologia oficial, ou seja, de um sistema de valores e crenças criados especialmente para esse contexto, como, por exemplo, a ideia de que o governo está alinhado com Deus, o governo ele é patriótico. São esses conceitos que vão sendo impregnados na população para que ela se perceba enquanto parte daquele governo. Por isso, nós vamos ver também a grande mobilização das massas. Nós veremos também a existência dessa figura de autoridade que conduzia o governo, como eu falei para vocês, concentrado em uma só pessoa, e nós vamos ver que vai ter uma grande aliança aqui, a burguesia mais os capitalistas. É eles que vão apoiar essa extrema-direita, que nesse caso, na aula de hoje, a gente fala de nazismo e fala de fascismo. Aqui para vocês a imagem da massa que vai ser angariada, vamos dizer assim, vai chegar e vai apoiar esses governos. Vai dar força à existência desses governos. E a gente inicia o nosso trabalho
exatamente com o fascismo que vai acontecer na Itália. Esse é o símbolo do fascismo, que, no caso, Mussolini, que vai ser o principal líder do regime fascista, ele pregava o resgate ao passado da glória do Império Romano. Por isso ele vai escolher esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo? É um feixe de varas amarradas ao cabo de um machado. As varas eram tradicionalmente utilizadas para açoitar os criminosos e o machado para decapitá-los, ou seja, simbolizava a forma como o Estado romano tratava os inimigos criminosos. E aqui a gente vê Benito Mussolini, na Itália, principal líder, principal representante do fascismo. Aqui nós temos qual a situação? A situação na Itália pós-guerra era extremamente caótica. Tinha uma série de despesas, na verdade, eles tiveram uma série de despesas com a guerra, que gerou uma crise política e uma crise econômica. As fábricas iam de forma extremamente ruim. E nisso nós vamos ver que isso vai gerar um grande desemprego e uma inflação altíssima, cada vez maior. Isso também agravou pelo fato de que, durante a guerra, mais de 600 mil pessoas morreram e nós vamos ver que várias partes do território estavam destruídas. Qual era a esperança da Itália? Nós vimos que a Itália ela foi primeiro de um lado e chegou em determinado momento, em 1915, ela passa para o outro lado. E nisso ela acaba saindo como vitoriosa, mas nós vamos ver que, no fim das contas, eles tinham exatamente a esperança nos espólios de guerra, já que ela era vencedora, também. No caso, o que a gente vai ver? É que a divisão das áreas coloniais entre os vencidos pouco beneficiou os italianos. E, no fim das contas, eles viram a crise se agravar. Nós vamos ver fome, desemprego, inflação. Isso tudo vai gerar uma motivação para os trabalhadores começarem a organizar greves e fazer também pilhagens aos estabelecimentos comerciais e também a própria ocupação das fábricas. Nós vamos ver que as ideias socialistas ganharam cada vez mais força entre os italianos, afinal de contas começou a se questionar esse liberalismo, começou a se questionar esse capitalismo. Por quê? Não era algo que estava de fato funcionando. A maioria das pessoas, da população, estava numa crise. Então as ideias socialistas começaram a ganhar corpo nesse momento. E nós vamos ver que em 1920 o Partido Socialista já contava com mais de 200 mil membros. A alta burguesia italiana vai se sentir extremamente ameaçada e passou a temer que os revoltosos iniciassem uma revolução de caráter socialista. É nesse contexto que a gente vai ver que o movimento político de extrema direita, denominado fascismo, cujo objetivo era resolver a crise a qualquer custo, ganhou o apoio da burguesia e de vários outros grupos da sociedade italiana. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, o principal líder representante dessas ideias fascistas será Benito Mussolini. O Benito Mussolini, ele no fim das contas, em 1919, ele era um jornalista e político que criou os grupos italianos de combate, conhecido como Camisas Negras, e já nesse momento ele conseguiu atingir mais de 200 mil membros. Só que nós vamos ver que em 1919, ou seja, antes da crise de 29, os fascistas eles tentavam concorrer já aos cargos. Eles concorreram nessa eleição de 1919 a diversos cargos, mas sem grandes vitórias. Quando aconteceu a grave crise social estabelecida pela própria condição do pós-guerra, começa a se ter um pouco mais de simpatia sobre o grupo dos fascistas, e eles cada vez conseguem aumentar o seu número de participantes.
Em 1921, esse grupo se tornou o Partido Nacional Fascista, contando com mais de 300 mil filiados. Nós vamos ver também que em 1922 os socialistas promoveram uma greve geral na Itália, afinal de contas a situação não tinha melhorado. Só que os fascistas se colocaram contra essa manifestação e organizaram um evento que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. Nesse evento, nós vamos ter a participação de 40 mil pessoas, o que é de fato um grande número, exigindo o fim das agitações sociais. Diante de toda essa dimensão que esse movimento assumiu, o rei, até então rei Vítor Emanuel III, nomeou Mussolini como primeiro-ministro. E aí nós vamos ver aqui na figura exatamente a marcha sobre Roma, tomada o poder dos fascistas na Itália, e nós vamos ver que, a partir do momento em que Vítor Emanuel coloca Mussolini como chanceler, no caso, como essa ideia do primeiro-ministro, semelhante ao primeiro-ministro, o Mussolini, ao assumir o poder, ele agiu a fim de favorecer o seu partido nas eleições de 24, por meio de inúmeras fraudes. E nós vamos ver, no fim das contas, que, por exemplo, não só através de fraudes, mas também eles começam a exterminar os opositores. Por exemplo, nós temos o deputado socialista Giacomo Matteotti, que ele foi e denunciou as irregularidades que estavam acontecendo nessas eleições. Ele foi preso e foi assassinado. E, quando chega em 1925, foi instituído o Partido Único e as eleições foram abolidas. Como eu falei para vocês, houve uma grande violência empregada contra os opositores, incluindo diversas mortes, inúmeras mortes. O governo fascista, diante de toda essa situação, ele vai ter uma outra forma de agir em relação à questão econômica. Por quê? O governo fascista ele foi marcado por um programa de recuperação econômica através de inúmeras obras públicas para diminuir o desemprego na Itália. Ele também vai começar a agir em relação às manifestações dos trabalhadores, que foram rigidamente controladas pela Carta del Lavoro, que é exatamente a Carta do Trabalho. Esse documento regulamentava as relações trabalhistas, permitindo a organização de corporações que os representasse como classe. No entanto, era proibida a realização de greves ou de se colocarem contra as decisões tomadas pelo governo, pelo Estado. Aqui nós temos um outro ponto que também não está no livro de vocês. Esse slide vocês podem ir com calma escrevendo no livro de vocês, que tem algumas informações adicionadas. E para a gente relacionar a questão do governo fascista, a gente vai ver que a Igreja Católica apoiou e reconheceu esse governo. E nós vamos ver que em 1929 aconteceu o Tratado de Latrão, que foi o seguinte: o acordo que concedia soberania ao Estado do Vaticano e decretava o catolicismo como religião oficial do país. Ou seja, nós vimos no ano passado que a Itália, no processo de unificação, acabou retirando uma terra que pertencia, um território que pertencia especificamente à Igreja Católica. Até aquele momento, não houve nenhuma conversação para que pudesse ter novamente essa aliança. Foi exatamente no governo de Mussolini que essa aliança novamente aconteceu. E, a partir daí, o Estado do Vaticano passa a existir e passa a ser da Igreja Católica, território especificamente da Igreja Católica. E nós vamos ver também que o Mussolini vai ter uma política externa, ou seja, você percebe aí que ele começa um processo de extensão territorial. Nós vamos ver que ele vai conquistar a Etiópia, que passa a ser uma colônia italiana na África. Aqui a imagem para vocês, o símbolo do fascismo e as pessoas tendo que venerar o próprio fascismo. Aqui para vocês um resuminho básico do que nós vimos sobre o fascismo, a ideia de um nacionalismo, exaltação do país italiano, que colocava como
país supremo em termos de desenvolvimento, o cerceamento da liberdade, ou seja, a limitação da liberdade civil através de um regime autoritário, unipartidarismo, a existência de um único partido, que era o Partido Fascista nesse caso, e a derrota dos movimentos de esquerda. Nós temos aqui o Mussolini de um lado e o Hitler de outro. Eles serão considerados os regimes autoritários, os governantes totalitários, por ter exatamente essa forma de governo que nós vimos há pouco. Aqui eram os selos que existiam naquele momento. E nós daremos agora continuidade ao nosso tema de totalitarismo relacionado ao nazismo que aconteceu na Alemanha. Nós vamos ver que, após a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão ele era monarquista. Até a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão era monarquista e a partir daí, depois do fim da guerra, ele vai se transformar numa República de Weimar. Quais são as características dessa República de Weimar? Nós vamos ver que eles tinham como sistema de governo uma democracia representativa, semipresidencial. O que quer dizer isso? O presidente da República nomeava um chanceler, ou seja, a figura do primeiro-ministro, e era ele que seria responsável pelo poder executivo, o poder de administrar. A Alemanha, ela foi considerada a grande causadora do conflito, como nós vimos, e ela vai receber as punições mais severas, segundo o Tratado de Versalhes. Para a gente relembrar alguma dessas punições extremamente severas, a gente precisa lembrar, por exemplo, da multa que praticamente era impossível de ser paga. Além dela, nós vamos ver que todas as suas possessões coloniais foram divididas entre a França, Inglaterra, Japão e África do Sul. Os territórios da Alsácia e Lorena, que eram ricos em minério, e as minas de carvão da região de Sarre foram entregues à França, além do país ser proibido de fabricar armas e munições acima do calibre 38 e teve as suas forças militares limitadas. Lembra que ela não poderia passar mais de 100 mil homens. Então, isso fez com que praticamente sem meios de gerar riquezas para a reconstrução do país, o governo alemão aceitou os empréstimos e investimentos estrangeiros. Esses investimentos estrangeiros foram a maior parte dos Estados Unidos. E a gente se pergunta, mas os Estados Unidos não lutou na guerra contra a Alemanha? Sim, só que nesse momento a gente está falando de um território em que pode ser cobiçado pela União Soviética também, pelos soviéticos também. Então, os Estados Unidos quis garantir territórios capitalistas, por isso que ele vai investir na Alemanha. Só que, embora esse capital tenha contribuído para movimentar a economia alemã, a crise econômica continuou e a inflação chegou a uma situação exorbitante. Tanto é que a gente tem um exemplo, que, por exemplo, em 1918, um pão custava 63 marcos, que é a moeda alemã. E em 1929 chegava a 201 bilhões de marcos, só para vocês terem uma noção do quão grave foi esse processo de inflação. Essa instabilidade econômica colaborou para o crescimento do número de simpatizantes do socialismo no país, e com a crise de 29, a crise econômica na Alemanha se aprofundou, entrando em colapso. Afinal de contas, os Estados Unidos também estavam em crise, então ele não tinha como continuar investindo nos outros territórios, não tinha como continuar mandando dinheiro para esses territórios. Então aí cessou a ajuda dos Estados Unidos nesse momento, o que vai gerar a grave crise nos outros territórios europeus. Os movimentos socialistas nesse momento tornaram-se mais fortes entre os trabalhadores e os grandes capitalistas viram nesse acontecimento a possibilidade de uma revolução socialista, como aconteceu na França. Para evitar
que isso acontecesse, apoiar esses grupos de burgueses, de capitalistas, apoiar os nazistas, que eram exatamente os representantes de uma ideologia de extrema direita. Aqui nós vamos ver sobre essa questão só tratando do Hitler em si, só para a gente ter um conhecimento sobre a atuação dele. Esse Hitler e o fascismo, a gente precisa entender que o Adolf Hitler, apesar de ser austríaco, ele lutou na Grande Guerra pela Alemanha e ele acreditava que a derrota alemã se dava por causas de inimigos internos do país, entre eles os judeus. Os judeus, segundo o Hitler, eram os grandes possuidores de riquezas que acumularam essa riqueza através de informações aos outros inimigos. E nós vamos ver também que a Alemanha era republicana, nesse momento não conseguiu resolver os problemas do país. Descontente com toda essa situação, Hitler ele vai se unir em 1920 ao recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. E aqui é que está essa observação. Não confundam, não caiam na ignorância de dizer que o nazismo era socialista. Pelo amor de Deus, turma. Quando se tem o Partido Nacional Socialista, não tem a ver com o socialismo, e sim com o social, com o Partido Social Democrata que era alinhado a esse grupo. Não tem nada a ver com socialismo de comunismo, e sim a sociedade democrata, tá? Nós vamos ver aqui também. Em 1923, Hitler tentou um golpe de Estado sem sucesso e inclusive ele foi preso. Só que nesse caso, a crise de 29 foi o momento que garantiu a Hitler e ao Partido Nazista mais atenção popular. As eleições de 1932 garantiram aos nazistas 230 cadeiras para o parlamento, ou seja, vocês percebem aí que com a crise esse extremismo ganhou apoio, adeptos, e o presidente alemão, até então o Hindenburg, ele ofereceu a Hitler a chancelaria, como eu falei para vocês, é o cargo semelhante ao de primeiro-ministro. A partir daqui, olha o Hitler aí para vocês, eleições de 1930 e 1932, crescimento do Partido Nazista. No caso, quando Hitler ele chega nesse cargo, na prática, a ascensão do Hitler colocou fim à República de Weimar. Por quê? Hitler ele acabou com todos os partidos políticos, logicamente exceto o Partido Nazista. Os jornais de oposição e sindicatos foram extintos. Nós vamos ver que greves não eram mais permitidas. E, no fim das contas, Hitler ele vai criar a Gestapo, que era uma política secreta de Estado. Nós vamos ver que ele criou a polícia política e as seções de segurança, e dessa forma o poder político foi totalmente centralizado em suas mãos. Quanto à questão econômica, nós vamos ver que o seu governo foi marcado por um grande esforço de diminuir o desemprego através dos investimentos em obras públicas e a militarização do país. Era proibido pelo Tratado de Versalhes? Sim, mas ele não obedeceu. E nós vamos ver que qual era a ideia dele? Com um exército forte, bem treinado e equipado, Hitler pretendia expandir as fronteiras da Alemanha para o fortalecimento da raça ariana. O que seria essa raça ariana? Eram europeus de etnia branco-caucasiana que eram os descendentes do antigo povo ariano, um povo supostamente de raça pura. Aqui nós vamos ver que, continuando, essa questão relacionada à raça pura.
tem a ver também muito com a ideia do antissemitismo. O que seria esse antissemitismo especificamente? Antissemitismo é contra os judeus, mas nós vamos ver que o Hitler não será somente contra os judeus, ele será também contra diversos outros grupos. Para a gente entender, essa superioridade da raça ariana vinha de uma suposta pureza, ou seja, da pouca miscigenação com outras raças, ou seja, se fosse nesse momento, Hitler ia querer eliminar todos os brasileiros, porque, enfim, nós temos toda a nossa característica principal, o nosso valor é exatamente essa miscigenação. Nós vamos ver que esse argumento justificava a política expansionista de Hitler, que era exatamente qual? Retirar vários territórios da Europa do controle dos povos que os habitavam e esses povos deveriam entregá-los aos alemães. Essa ideia de que nesses locais seria o espaço vital em que essa raça ariana, tendo direito sobre essas terras, poderiam administrar e crescer e evoluir. Outros grupos eram considerados não apenas inferiores, mas também nocivos à sociedade e deveriam ser eliminados. Eram ideias baseadas em conceitos, em critérios pseudocientíficos, ou seja, fábulas, criações da cabeça dele, justificadas no caso, que justificou uma ampla perseguição aos judeus, ciganos, negros, deficientes, entre outros, havendo uma eliminação de forma organizada e sistemática dessas pessoas. Aqui, para a gente entender. Período entre guerras, surgimento de governos totalitários. No caso, o nazismo, vocês entendem que na Alemanha desejava expandir o território alemão, incentivava o revanchismo. Por quê? Porque eles não concordaram com o Tratado de Versalhes, então eles ficaram com aquela ideia de um dia se vingar. Isso inflava também as ideias nacionalistas, a ideia de um possível patriotismo, e eles também desenvolveram a industrialização. Aqui essa diferença básica para vocês. Nós vamos ver que no nazismo o Hitler chegou através de uma eleição democrática e no caso do fascismo, Mussolini fez um golpe de Estado e através de fraudes conseguiu estabelecer o seu partido no governo. Para a gente tratar sobre a questão dos governos autoritários, que é um pouco diferente do totalitarismo, para a gente dar início à ideia de Portugal e Espanha, a gente precisa entender quem eram esses governos autoritários. Primeiro, nesse mesmo período em que vivia a situação na Alemanha e na Itália, nós vamos ver que vão surgir outros governos de caráter autoritário na Europa, devido exatamente aos problemas pós-guerra. Por exemplo, crise econômica, o desemprego, a inflação. Esses governos, eles concentravam poder, mas não eliminaram por completo a oposição. Aí já é a primeira diferença dos estados totalitários. Nós vamos ver que esse estado autoritário também não controlaram totalmente os meios de comunicação e não houve culto ao líder. E aí nós temos o nosso primeiro exemplo de governo autoritário. Em Portugal, o salazarismo, que também será chamado de Estado Novo. Então, nós vamos ver o seguinte, que o governo autoritário teve início em 1926, quando um golpe de Estado realizado por militares derrubou o governo até então. Nesse momento, foi implantada a ditadura, que se manteve até 1933. Só que durante esse período da ditadura, em 1928, o professor Antônio Salazar foi escolhido como ministro das Finanças e ele conseguiu controlar as finanças públicas de Portugal. Ou seja, ele já foi ganhando uma evidência, já foi ganhando prestígio. E em 1932, ele assumiu o cargo equivalente ao de primeiro-ministro. Nesse momento que ele assume o cargo, ele vai instaurar a União Nacional,
como único partido legal do país. Em 1933, ele aprovou, aqui pra gente, deixa eu ver. Em 1933, ele aprovou uma nova Constituição para Portugal, que formalizou o início do Estado Novo, ou salazarismo, como eu falei para vocês. E quais eram as características? Governo com caráter pessoal e repressivo, promoveu uma política econômica explicitamente favorável aos interesses da burguesia e perseguiu os movimentos de esquerda. Nós vamos ver também que foram criadas medidas restritivas no país, como a censura à imprensa, proibição de greves e de formação de movimentos de trabalhadores, além da criação de uma polícia política, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Portugal se manteve sob esse regime até 1974. Embora Salazar ele tenha se afastado por uma questão de saúde da presidência em 1968. Quem seguiu esse Estado Novo foi exatamente o Marcelo Caetano. Quando chegou em 1974, o Marcelo Caetano ele foi retirado do poder exatamente por um golpe militar, denominado Revolução dos Cravos, e foi assim que terminou um regime autoritário em Portugal. E a gente vem agora para a Espanha. Quando a gente fala da Espanha, a gente precisa entender o seguinte, que se na Itália, na Alemanha e em Portugal a simples ameaça de uma ascensão do socialismo ao poder justificou a instalação do governo de extrema-direita, você imagina na Espanha quando um governo de extrema-direita um governo de extrema-esquerda de fato chega ao poder. O que acontece? Na Espanha, existiu uma eleição e ocorreu a vitória de um representante da Frente Popular, que era uma coligação de partidos de esquerda. É lógico que a extrema-direita vai reagir e, com isso, vai gerar uma guerra civil marcada pela extrema violência. Nós vamos ver que essa extrema-direita ela tinha como objetivo levar ao governo o general Francisco Franco. Com essa situação, os socialistas vão reagir e vão organizar milícias contra essa tentativa de golpe da extrema-direita, e a extrema-direita tinha o apoio do exército espanhol. Então, vocês viram ali que era realmente um conflito, uma guerra civil articulada. Além do mais, aos poucos, governantes dos países vizinhos foram se envolvendo no conflito. De um lado, a gente tinha países como a União Soviética, que vão apoiar a Frente Popular, e de outro, os países do regime totalitário, principalmente Itália e Alemanha, que apoiaram os partidos de Franco. Tanto é que vocês vão ver aqui a situação que, no caso, durante a Guerra Civil Espanhola, Hitler, aliado de Francisco Franco, forneceu aviões, pilotos e bombas contra a Frente Popular. Tem como a Frente Popular de fato conseguir a sua vitória? Não, né? Nós vamos ver que, diante dessa situação, em 1939, o Franco conseguiu derrotar os seus inimigos e assumir o poder. O seu governo foi caracterizado pelo anticomunismo, pela repressão à oposição política, a existência de um partido único, a chamada Falange Espanhola, e uma forte ligação com o catolicismo, tá? Inclusive, vai chegar uns momentos que a Igreja Católica excomunga pessoas simpatizantes ao comunismo. Aqui, para a gente entender um pouco mais, só para finalizar esse assunto, o pintor Pablo Picasso produziu uma grandiosa tela na qual retratou o horror vivido pelos habitantes de Guernica, que foi o palco desse conflito, dessa guerra civil.
O painel se tornou o símbolo da destruição causada por todos os conflitos armados e é essa famosa tela que vocês com certeza já conhecem e mostram exatamente o horror de um conflito, dos bombardeios. Muitos historiadores consideram que esse território foi o princípio da Segunda Guerra Mundial, exatamente pela tecnologia que serviu para mostrar as armas que territórios já tinham, para mostrar que vários locais já estavam se articulando para um possível conflito novamente. Bem, gente, nono ano, eu espero que vocês façam as atividades do livro e do portal, estudem e nos veremos na próxima aula. Muito obrigada!